desejava agradar tendiam a seu favor. Em Bingley, encontrou a melhor das disposições. Georgiana ansiava por satisfazê-la, e Darcy estava ávido por suas atenções. Ao ver Bingley, Elizabeth se lembrou naturalmente de sua irmã. Daria tudo para saber se os pensamentos dele tinham tomado o mesmo rumo que os seus. Às vezes, parecia-lhe que ele falava menos que antigamente. Outras vezes parecia a Elizabeth que, ao olhar para ela, procurava encontrar em seu rosto a semelhança com outra pessoa. Embora essa impressão pudesse ser imaginária, Elizabeth não poderia se enganar quanto ao comportamento da senhorita Darcy, em quem certas pessoas tinham esperado encontrar uma rival para Jane. Nem em um único olhar deixou transparecer qualquer interesse especial. Nada ocorreu entre eles que pudesse justificar as esperanças da senhorita Bingley. Quanto a esse ponto, ela poderia ficar inteiramente tranquila. Antes de os visitantes irem embora, ocorreram 2 ou 3 pequenos fatos que, segundo a interpretação ansiosa de Elizabeth, denotavam a recordação de Jane, não sem ternura por parte de Bingley e com o desejo de dizer outras coisas que pudessem conduzir à menção do seu nome sem que ele o ousasse. No momento em que os outros estavam conversando, Bingley observou para Elizabeth, num tom que revelava certa mágoa, que havia longo tempo não tinha o prazer de vê-la. Antes que ela pudesse responder, acrescentou: "Faz mais de 8 meses. Não nos vemos desde o dia 26 de novembro, quando estávamos todos dançando juntos em Netherfield." Elizabeth ficou satisfeita ao ver que a memória de Bingley era exata. Depois, quando os outros estavam distraídos, ele encontrou ocasião de perguntar se todas as irmãs de Elizabeth estavam em Longbourn. A pergunta nada tinha de excepcional, como tampouco a observação precedente. Eram seu olhar e suas maneiras que lhe emprestavam toda a significação. Elizabeth não teve muitas ocasiões de voltar os olhos para o Sr. Darcy, mas, todas as vezes que o olhava de relance, surpreendia uma expressão de contentamento, e tudo o que ele dizia era num tom tão diferente de sua antiga altivez e desdém, que Elizabeth convenceu-se de que a melhoria de suas maneiras, que presenciara na véspera, por mais temporária que se mostrasse, durava pelo menos mais do que um só dia. Quando o via assim interessado na companhia e nas ideias de pessoas com as quais poucos dias antes ele teria julgado desonroso manter relações, quando o ouvia tratar com a maior amabilidade não só a ela, Elizabeth, mas aos próprios parentes que havia tão abertamente desdenhado, durante aquela cena na reitoria de Hunsford, a mudança parecia tão grande e a impressionava de tal maneira que só com o maior esforço ela conseguia esconder sua surpresa. Nunca o vira tão desejoso de agradar, tão livre de orgulhosas e rígidas reservas como agora, nem mesmo na companhia de seus queridos amigos de Netherfield, ou de seus importantes parentes em Rosings. E agora, precisamente, nada poderia resultar de seus esforços, e o simples conhecimento daquelas pessoas para as quais dirigia agora suas atenções provocaria a censura e o sarcasmo das senhoras de Netherfield e de Rosings. Os visitantes demoraram cerca de meia hora. Quando se levantaram para partir, o Sr. Darcy dirigiu-se à irmã, pedindo que apoiasse o convite que fazia o Sr. e a Sra. Gardiner e a Srta. Bennet para que fossem jantar em Pemberley antes de partir. A senhorita Darcy prontamente acedeu, embora com uma timidez que revelava o pouco hábito que tinha de fazer convites. A Sra. Gardiner olhou para a sobrinha, desejosa de saber se Elizabeth, a quem, em especial, o convite se dirigia, estava disposta a aceitá-lo. Mas sua sobrinha desviara a cabeça, presumindo, portanto, que essa atitude estudada exprimia mais um momentâneo embaraço do que qualquer desagrado da proposta, e vendo que seu marido, que apreciava a sociedade, estava disposto a aceitar, ela consentiu, e o jantar foi marcado para dali a 2 dias. Bingley disse então que seu prazer em tornar a ver Elizabeth seria imenso, pois tinha ainda muito que lhe dizer e muitas perguntas a lhe fazer sobre seus amigos de Hertfordshire. Elizabeth, interpretando aquilo tudo como um desejo de ouvir falar em Jane, ficou satisfeita. Graças a isso, entre outros motivos, depois que os visitantes partiram, ela se pôs a pensar naquela última meia hora com alguma satisfação, embora tivesse sido pequeno seu prazer durante todo o transcorrer da visita.
Desejosa de ficar a sós e temerosa das perguntas e alusões de seus tios, permaneceu em companhia deles apenas o tempo necessário para ouvir suas opiniões favoráveis sobre Bingley. Em seguida deixou-os apressadamente, sob o pretexto de se vestir. Elizabeth não tinha razão de temer a curiosidade do senhor e da senhora Gardiner. Eles não desejavam forçar suas confidências. Compreendiam que Elizabeth conhecia o Sr. Darcy muito mais intimamente do que haviam suposto. Era evidente que estava muito apaixonado por ela. Viam naquilo um motivo de interesse, porém nada que justificasse indagações. Quanto ao Sr. Darcy, imaginavam as melhores coisas a seu respeito. Até onde se estendiam suas relações, não encontravam nele nenhum defeito. Não podiam deixar de se sentir tocados por sua polidez. Se tivessem traçado o caráter de Darcy por suas próprias impressões e pelas informações da sua criada, sem nenhuma outra referência, a sociedade Hertfordshire onde ele circulava não o teria reconhecido. Havia agora, entretanto, interesse em acreditar nas palavras da Sra. Reynolds, e em pouco tempo chegaram à conclusão de que a opinião de uma criada que o conhecera desde os 4 anos de idade e cujas maneiras eram as de uma pessoa respeitável, não poderia ser desprezada sumariamente. Seus amigos de Lambton, por outro lado, não sabiam de nenhum fato que pudesse diminuir o valor daquele testemunho. De nada o acusavam senão de orgulho, e orgulho ele certamente possuía. Mesmo se não o tivesse, esse defeito lhe seria imputado pelos habitantes de uma pequena cidade provinciana, onde a família não possuía relações. Todos reconheciam, no entanto, que era um homem generoso e ajudava os pobres. Quanto ao Wickham, os visitantes logo descobriram que não era muito estimado no lugar, pois embora nada de concreto se soubesse sobre suas relações com o filho de seu protetor, era sabido que ao sair do Derbyshire deixara muitas dívidas e que o Sr. Darcy mais tarde a saldara. Elizabeth pensou mais em Pemberley naquela noite do que na precedente, e embora as horas lhe parecessem difíceis de passar, não foram suficientes para que chegasse a uma conclusão acerca de seus sentimentos. Ficou 2 horas acordada, tentando ler em seu coração. Certamente não o odiava. Não, o ódio havia muito se dissipara, e havia muito também que se envergonhava de ter antipatizado com ele. O respeito que suas valiosas qualidades lhe inspiravam, embora a princípio admitido com relutância, já deixara de ser repugnante para os seus sentimentos fazia muito tempo. Ele agora se transformava num sentimento mais cordial, graças aos testemunhos tão favoráveis e à boa impressão que Darcy lhe produzira na véspera. Mas acima de tudo, acima do respeito e da estima, encontrava em si mesma um motivo de boa vontade que seria impossível desprezar. Era a gratidão. Gratidão não somente porque a amara, mas porque ainda a amava o bastante para esquecer toda a acrimônia e petulância com que ela o rejeitara e todas as acusações injustas com que acompanhara essa rejeição. Estivera persuadida de que Darcy a evitaria como sua maior inimiga. No entanto, durante aquele encontro acidental, ele se mostrara ansioso por restabelecer as relações, sem qualquer exibição indelicada de sentimentos ou qualquer excentricidade de maneiras em seu modo de tratá-la a sós. Procurava também causar boa impressão aos amigos de Elizabeth e insistira para apresentá-la à irmã. Uma mudança como essa num homem tão orgulhoso causava não somente espanto, mas também gratidão, pois só podia ser atribuída ao amor, e um amor ardente. A impressão que esse amor causava em Elizabeth não era de modo algum desagradável, embora não pudesse ser exatamente definível. Ela o respeitava e estimava, era-lhe grata, sentia um interesse real por seu bem-estar. Queria saber... Ela o respeitava e estimava, era-lhe grata, sentia um interesse real por seu bem-estar. Queria apenas saber até que ponto desejava que aquele bem-estar dependesse dela, e para a felicidade de ambos, até que ponto deveriam empregar o poder que imaginava ainda possuir de fazer com que ele renovasse seus galanteios. Ficara decidido naquela noite entre a tia e a sobrinha que uma cortesia tão decisiva como a que manifestara a senhorita Darcy, vindo visitá-los no mesmo dia de sua chegada a Pemberley, deveria ser retribuída por um esforço de cortesia de sua parte. Acharam, portanto, que seria altamente conveniente fazer uma visita a Pemberley na manhã seguinte. Elizabeth ficou contente. No entanto, quando perguntou a si mesma o motivo desse contentamento, não encontrou resposta.
O Sr. Gardner saiu logo depois da primeira refeição. O plano da pescaria fora renovado no dia anterior e ele marcou um encontro com alguns dos cavalheiros em Pemberley ao meio-dia. Faixa 49. Capítulo 45. Convencida como estava agora Elizabeth de que a antipatia da senhorita Bingley resultava de ciúme, não podia deixar de sentir que sua presença em Pemberley seria muito desagradável para aquela moça, e estava curiosa para saber até que ponto a senhorita Bingley seria amável nesse reencontro. Quando chegaram à casa, foram conduzidas através do hall para o salão, que, dando para o lado norte, era muito agradável no verão. Das suas janelas, abrindo-se para o pátio, descortinava-se uma vista encantadora das altas colinas recobertas de árvores e dos belos carvalhos e castanheiras espalhados sobre o gramado próximo. Nesse aposento, foram recebidas pela senhorita Darcy e pela senhora com quem ela morava em Londres. A senhora Hurst e a senhorita Bingley também estavam presentes. Georgiana as recebeu com toda a amabilidade, embora em sua atitude transparecesse aquele embaraço que provinha da timidez e do medo de errar e que poderia facilmente ser tomado por orgulho e reserva pelas pessoas que se sentissem inferiores. A senhora Gardner e sua sobrinha, no entanto, lhe faziam justiça e tinham consideração por ela. A senhora Hurst e a senhorita Bingley se limitaram a cumprimentá-las de longe com a cabeça, e depois que se sentaram, seguiu-se uma pausa embaraçosa durante alguns segundos. A pausa foi quebrada pela senhora Annesley, que era muito gentil e agradável. A tentativa que fez para introduzir um assunto qualquer de conversação provava que era mais bem educado do que as duas outras. Estabeleceu-se uma conversação entre essa senhora e a senhora Gardner, com o apoio ocasional de Elizabeth. A senhorita Darcy parecia desejar apenas certo encorajamento para entrar na conversa. Às vezes, arriscava uma frase curta, quando parecia não haver muito perigo de ser ouvida. Elizabeth percebeu desde logo que estava sendo atentamente observada pela senhorita Bingley e que não podia dizer uma só palavra, especialmente para a senhorita Darcy, sem que a outra não se pusesse a escutar. Essa observação não teria impedido Elizabeth de procurar estabelecer uma conversação com a senhorita Darcy se não estivesse sentada a uma distância tão inconveniente. Esperava a cada momento a entrada dos cavalheiros, desejava e ao mesmo tempo temia que o dono da casa estivesse entre eles, e não sabia qual dos seus sentimentos era o mais forte, o desejo ou o temor. Depois de permanecer dessa maneira durante um quarto de hora, sem ouvir a voz da senhorita Bingley, Elizabeth teve sua atenção despertada por uma fria pergunta que aquela lhe dirigia sobre sua família. Respondeu com igual indiferença e concisão, e a outra nada mais disse. O acontecimento seguinte foi a entrada de criados que traziam travessas de carne fria, bolos e uma grande variedade das melhores frutas da estação. Mas isso não ocorreu senão depois de muitos olhares significativos e sorrisos da senhorita Annesley, dirigidos à senhorita Darcy para lhe lembrar suas obrigações como dona de casa. Havia agora ocupação suficiente para o grupo inteiro, pois, embora nem todos pudessem conversar, todos podiam comer, e as pessoas presentes se reuniram em volta da mesa, diante das belas pirâmides de uvas, ameixas e pêssegos. Assim ocupada, Elizabeth teve uma boa oportunidade para refletir se temia realmente o aparecimento do Sr. Darcy ou se o desejava. E então, embora no momento anterior seu desejo tivesse predominado, pôs-se agora a recear que ele viesse. O Sr. Darcy estivera durante algum tempo com o Sr. Gardner, que pescava em companhia de outros 2 cavalheiros da casa. No entanto, ao saber que Elizabeth e sua tia resolveram fazer uma visita a Georgiana naquela manhã, ele os deixou e voltou para casa. Assim que ele apareceu, Elizabeth resolveu ajuizadamente se mostrar perfeitamente desembaraçada. Era uma resolução mais fácil de ser tomada do que de ser cumprida, pois percebeu que as suspeitas de todo o grupo se dirigiam para eles. Todos os olhos se voltavam para observar a atitude do Sr. Darcy, desde o momento em que entrou na sala, mas em nenhuma fisionomia se espelhava uma curiosidade tão forte quanto na da senhorita Bingley, apesar de seus sorrisos derramados cada vez que se dirigia a Darcy, pois o ciúme ainda não a tornara desesperada e de forma alguma desistira de cercar o Sr. Darcy de atenções.
Depois da chegada do irmão, a senhorita Darcy começou a fazer esforços ainda maiores para conversar. E Elizabeth percebeu que ele estava desejoso de que sua irmã a conhecesse melhor, encorajando todas as tentativas de conversação entre elas. A senhorita Bingley também observou aquilo e, na imprudência de sua cólera, aproveitou a primeira oportunidade para dizer, com um sarcasmo mal disfarçado: "É verdade, senhorita Eliza, que o regimento da milícia foi removido de Meryton. Deve ter sido uma grande perda para sua família." Em presença de Darcy, ela não ousava mencionar o nome de Wickham, mas Elizabeth compreendeu imediatamente que era nisso que ela estava pensando, e por um instante suas tristes recordações lhe produziram certa confusão. Mas, esforçando-se para repelir vigorosamente aquele ataque malévolo, respondeu à pergunta num tom bastante indiferente. Enquanto falava, lançando um olhar involuntário para Darcy, percebeu que ele, com o rosto alterado, olhava fixamente para ela e que a senhorita Darcy, embaraçada, tinha os olhos baixos. Se a senhorita Bingley tivesse previsto que ia causar tamanho desconforto à sua amiga, não teria feito aquela alusão. Mas sua intenção fora apenas perturbar Elizabeth, aludindo a um homem por quem acreditava que Elizabeth nutria afeição, fazendo que ela mostrasse uma suscetibilidade que poderia prejudicá-la aos olhos de Darcy, lembrando-lhe talvez as loucuras e os absurdos de certas pessoas da família de Elizabeth. A senhorita Bingley nada sabia a respeito do planejado rapto da senhorita Darcy. Nenhuma pessoa o sabia, além de Elizabeth. Darcy desejava esconder esse fato da família de Bingley, devido àquela esperança que Elizabeth havia muito lhe atribuía de que um dia aquela família se tornasse a da sua irmã. Ele certamente havia traçado aquele plano. E, embora não admitisse que tal intenção tivesse pesado em sua tentativa de separar o seu amigo da senhorita Bennet, era provável que aumentasse o seu interesse pelo bem-estar de seu amigo. No entanto, a atitude digna de Elizabeth em breve acalmou aquela emoção, e como a senhorita Bingley, contrariada e desapontada, não ousava fazer nenhuma alusão mais direta a Wickham, Georgiana também voltou a si aos poucos, mas não ousou mais dizer uma só palavra. Darcy, cujos olhos Elizabeth temia encontrar, já havia esquecido quase completamente o interesse que ela tivera por Wickham. Aquele ataque, cujo propósito fora afastar os seus pensamentos de Elizabeth, pareceu ter o efeito exatamente oposto. Pouco depois terminou a visita. Enquanto o Sr. Darcy acompanhava as senhoras à carruagem, a senhorita Bingley dava expansão aos seus sentimentos, criticando a pessoa de Elizabeth, suas maneiras e seu vestido. Mas Georgiana não a encorajava. A recomendação de seu irmão lhe era suficiente. Aos seus olhos, o julgamento dele era infalível, e Darcy falara em Elizabeth em termos tão elogiosos que Georgiana se dispusera a encontrar nela todos os encantos e todas as qualidades imagináveis. Quando Darcy voltou ao salão, a senhorita Bingley não pôde evitar repetir uma parte do que dissera à irmã. "Achei Eliza Bennet pouco apresentável esta manhã", exclamou ela. "Nunca vi uma pessoa mudar tanto em tão pouco tempo. Sua pele está tão escura e tão áspera. Luís e eu estávamos dizendo que quase não a reconhecemos." Por mais que essas palavras desagradassem ao Sr. Darcy, ele se limitou a responder friamente que não percebera nela nenhuma alteração, a não ser que estava um pouco queimada, fato que nada tinha de milagroso quando uma pessoa viajava no verão. "Aliás", continuou a senhorita Bingley, "devo confessar que nunca encontrei nenhuma beleza nela. Seu rosto é fino demais, sua pele não tem brilho e os traços dela não são nada bonitos. Ao nariz falta caráter, não há força nas suas linhas, os dentes são passáveis, mas nada tem de extraordinário. Quanto aos olhos, que eu ouvi algumas vezes dizer que são bonitos, não vejo neles nada de excepcional. Seu modo de olhar é duro e falso, e nas suas maneiras há uma vaidade sem elegância que eu acho intolerável." A senhorita Bingley estava persuadida de que Darcy admirava Elizabeth. Aquela não era, portanto, a melhor maneira de se comportar diante dele, mas o ciúme a fazia perder a cabeça. Todo o êxito que obteve foi de vê-lo por fim um pouco irritado. No entanto, ele permaneceu absolutamente calado. Decidida a fazê-lo falar, prosseguiu: "Lembro-me, quando a vi pela primeira vez em Hertfordshire, de como nós nos surpreendemos de que ela tivesse a fama de ser bonita. Lembro-me especialmente de ouvi-lo dizer certa noite, depois de um jantar a que foram convidados em Netherfield:
Se ela é bonita, então a mãe é inteligente. Mas depois parece que mudou um pouco de opinião, pois já o ouvi dizer uma vez que a achava bastante bonita. Sim, replicou Darcy, incapaz de se conter por mais tempo. Mas isso foi quando eu a vi pela primeira vez, pois há muito tempo já que a considero uma das mais belas mulheres que conheço. Ele então se afastou, e a senhorita Bingley ficou com a satisfação de tê-lo forçado a dizer uma coisa que não magoava ninguém exceto ela própria. A senhora Gardiner e Elizabeth, ao regressar, conversaram a respeito de tudo o que acontecera durante essa visita, exceto sobre o que as interessava particularmente. Discutiram as atitudes e palavras de todos, menos da pessoa que havia mais fortemente atraído sua atenção. Falaram sobre a irmã, os amigos, a casa, as frutas, tudo exceto ele próprio. No entanto, Elizabeth ansiava por saber o que a senhora Gardiner pensava dele, e a senhora Gardiner teria ficado muito satisfeita se Elizabeth tivesse introduzido o assunto. Faixa 50. Capítulo 46. Elizabeth ficara muito desapontada ao chegar a Lambton por não encontrar uma carta de Jane, e esse desapontamento foi renovado a cada manhã desde que ali se encontrava. Mas no terceiro dia, sua expectativa foi recompensada, pois recebeu 2 cartas de Jane ao mesmo tempo, numa das quais estava escrito que havia sido enviada para outro lugar por engano. Elizabeth não ficou surpreendida, pois Jane escrevera o endereço de maneira quase ilegível. Estavam se preparando para passear quando as cartas chegaram. Seu tio e sua tia, querendo que ela ficasse à vontade para ler, partiram sozinhos. Resolveu ler primeiro a carta extraviada. Fora escrita 5 dias antes. O começo continha um relato de todas as pequenas reuniões e divertimentos da família com as últimas novidades da região. Mas a segunda parte, que estava datada do dia subsequente e fora evidentemente escrita em grande agitação, trazia notícias mais importantes. Dizia assim: Querida Lizzie, desde que comecei esta carta aconteceu um fato inesperado e muito sério. Tenho medo de assustá-la. Pode ficar certa de que todos estão bem. O que eu tenho a contar diz respeito à nossa pobre Lídia. Um mensageiro chegou ontem à noite, quando já estávamos todos deitados. Era do coronel Forster e dizia que Lídia tinha partido para a Escócia com um dos seus oficiais. Para falar a verdade, foi com Wickham. Imagine a nossa surpresa. Para Kitty, entretanto, não parece uma coisa tão inesperada. Estou triste. Acho que é um casamento muito imprudente para ambos, mas quero esperar o melhor e fazer o possível para acreditar que o caráter dele foi mal compreendido. Creio que ele seja leviano e indiscreto, mas esse ato não me parece revelar um mau coração. Sua escolha por Lídia é desinteressada, pois ele não deve ignorar que papai nada pode dar à sua filha. Nossa pobre mãe está muito desgostosa. Meu pai suporta as coisas melhor. Que sorte não termos contado a Lídia nada do que sabíamos sobre ele. Precisamos também esquecer essas coisas. Partiram sábado mais ou menos à meia-noite, ao que parece, mas sua ausência não foi notada senão ontem de manhã às 8. O mensageiro foi mandado imediatamente. Minha querida Lizzie, eles devem ter passado a 10 milhas de distância daqui. O coronel Forster diz que tem motivos para esperar brevemente o regresso de Wickman. Lídia deixou algumas linhas para a senhora Forster, informando-a acerca de sua resolução. Preciso concluir, pois não posso me afastar muito tempo de minha pobre mãe. Espero que você compreenda esta carta, pois eu nem sei bem o que escrevi. Sem se dar tempo para refletir, sem saber quais eram exatamente seus sentimentos, ao acabar essa carta, Elizabeth abriu com grande impaciência a outra, que fora escrita um dia depois da conclusão da primeira. O que ela leu foi: Ao receber esta carta, minha querida irmã, você já deve ter recebido a primeira. Faço votos para que a segunda seja mais inteligível, pois, embora não seja premida pelo tempo, minha cabeça está tão confusa que não me responsabilizo pela coerência de minhas palavras. Minha querida Lizzie, eu nem sei o que vou escrever. Tenho más notícias para você e não posso adiar essa comunicação. Por mais imprudente que seja o casamento do Sr. Wickham com nossa pobre Lídia, estamos agora ansiosos para obter a confirmação de que tenha sido realmente realizado, pois existem bons motivos para acreditar que eles não foram para a Escócia. O coronel Forster chegou aqui ontem, tendo saído de Brigton no dia anterior, poucas horas depois de ter enviado o expresso.
Embora o bilhete de Lydia para a Sra. Forster desse a entender que eles tinham ido para Gretna Green, correu a notícia em Brighton de que Danny dissera que, na sua opinião, Wickham não tencionava absolutamente ir para a Escócia nem se casar com Lydia. Quando isso chegou aos ouvidos do coronel Forster, ele ficou alarmado e saiu imediatamente de Brighton com o intuito de ir no encalço dos fugitivos. Conseguiu descobrir facilmente o caminho que tinham tomado até Clapham, mas daí por diante não havia sinais de sua passagem, pois naquele lugar haviam tomado um coche de aluguel e deixado o carro que os trouxera de Epsom. Tudo o que se sabe deles, depois disso, é que foram vistos na estrada de Londres. Não sei o que pensar. Depois de fazer todas as indagações possíveis naquela região, o coronel Forster voltou para Hertfordshire, parando em todas as encruzilhadas e hospedarias, em Barnet e Hatfield, mas sem nenhum resultado. Ninguém os tinha visto passar. Preocupado por nós, ele veio atenciosamente a Longbourn e nos revelou suas apreensões de uma forma muito honrosa para o seu caráter. Estou sinceramente penalizada por ele e pela Sra. Forster, mas ninguém os poderá acusar de nada. Nossa aflição é grande, minha querida Lizzie. Papai e mamãe acreditam no pior, mas eu não posso crer que ele seja assim tão perverso. É muito possível que Lydia e ele tenham julgado mais conveniente realizar o casamento em segredo em Londres e desistido de seu primitivo projeto. E mesmo que ele tenha desígnios tão perversos contra uma moça bem relacionada como Lydia, o que não é provável, não posso crer que Lydia tenha perdido todo o juízo. Impossível. Lamento, no entanto, dizer que o coronel Forster não acredita no casamento. Ele sacudiu a cabeça quando lhe exprimi as minhas esperanças e disse que temia que Wickham não fosse um homem de confiança. Nossa pobre mãe está realmente doente e não consegue sair do quarto. Seria melhor se ela fizesse um esforço, mas isso não é muito provável. Quanto a papai, nunca em minha vida o vi tão perturbado. Ele se zangou muito com a pobre Kitty, porque escondeu aquele namoro, mas como era um segredo, acho essa atitude natural de sua parte. Estou contente, minha querida Lizzie, de que algumas dessas cenas penosas lhe tenham sido poupadas, mas agora não posso evitar dizer que espero com ansiedade seu regresso. Não terei, entretanto, o egoísmo de pedir muita pressa, se não lhe for conveniente. Até breve. Tomo novamente a minha pena para fazer o contrário do que acabo de lhe dizer, mas as coisas estão de tal modo que não posso deixar de lhe suplicar que vocês todos venham o mais cedo possível. Conheço meu querido tio e minha tia tão bem que não tenho medo de fazer esse pedido. Ao primeiro, tenho outro pedido a fazer. Meu pai vai partir para Londres com o coronel Forster imediatamente, a fim de procurar os fugitivos. Numa circunstância como esta, os conselhos e o auxílio do meu tio seriam inestimáveis. Ele compreenderá imediatamente o que sinto. Confio em sua bondade. Oh, onde está meu tio? Exclamou Elizabeth, dando um salto da cadeira, em sua ansiedade de ir ter com ele sem perder um minuto. Mas ao chegar à porta, ela foi aberta por um criado e o Sr. Darcy apareceu. A palidez do rosto de Elizabeth e seus gestos agitados o assustaram. Antes que ele pudesse voltar a si e falar, ela, que tinha em mente acima de tudo a situação de Lydia, exclamou apressadamente: Sinto muito, mas tenho de deixá-lo. Preciso encontrar o Sr. Gardiner imediatamente. O assunto é urgente, não tenho um instante a perder. Meu Deus, que terá acontecido? Exclamou ele, com mais inquietude do que cortesia. Voltando a si, acrescentou: Não a deterei um só minuto, mas deixe-me ir chamar o senhor e a senhora Gardiner ou mandar o criado. No estado em que está, não pode ir pessoalmente. Elizabeth hesitou, mas seus joelhos tremiam tanto que ela compreendeu que não poderia ir muito longe. Chamando o criado, ela o encarregou de ir imediatamente buscar seu patrão e sua patroa e dizer-lhes que voltassem para casa. Depois que o criado saiu, Elizabeth se sentou, incapaz de se suster nas pernas. Seu estado era tão lamentável que Darcy compreendeu que era impossível deixá-la, e não pôde evitar dizer, num tom de doçura e piedade: Deixe chamar sua criada. Quer tomar alguma coisa? Posso lhe oferecer um copo de vinho? Parece que está se sentindo mal. Não, obrigada, replicou ela, procurando dominar-se. Eu não tenho nada. Estou me sentindo bem. Apenas estou muito aflita por causa de más notícias que acabo de receber de Longbourn. Ao aludir àquele fato, ela começou a chorar e durante alguns minutos não conseguiu falar.
O Sr. Darcy, penalizado e aflito, pôde apenas exprimir vagamente sua preocupação e observá-la num silêncio piedoso. Afinal, ela tornou a falar. Acabo de receber uma carta de Jane com notícias terríveis. Não é possível escondê-las de ninguém. Minha irmã mais moça abandonou todos os seus amigos, fugiu, entregou-se ao Sr. Wickham. Partiram juntos de Brighton. Conhece-o bem demais para ter dúvidas quanto ao resto da história. Ela não tem dinheiro, relações, nada que o possa tentar. Está perdida para sempre. Darcy ficou imobilizado de espanto. E quando penso, acrescentou ela, elevando a voz, que eu poderia ter evitado isso, eu, que sabia quem ele era, se tivesse apenas revelado à minha própria família uma parte do que vinha saber, se o seu caráter fosse conhecido, nada disso teria acontecido. Mas agora é tarde, demasiado tarde. Estou imensamente penalizado, exclamou Darcy aflito. Mas isso é certo, absolutamente certo. Oh, sim, eles saíram de Brighton juntos sábado à noite e foram seguidos quase até Londres. Certamente não foram para a Escócia. E que foi feito? O que foi tentado para recuperá-la? Meu pai foi para Londres e Jane escreveu pedindo a ajuda imediata de meu tio. Partiremos, assim o espero, dentro de meia hora. No entanto, nada mais pode ser feito. Sei muito bem que não há nada a fazer. Como obrigar um homem como aquele a proceder corretamente? Como ao menos descobrir o seu paradeiro? Não tenho a menor esperança. É horrível. Darcy sacudiu a cabeça numa silenciosa aquiescência. Quando eu descobri qual era o caráter real daquele homem, oh, se eu soubesse o que deveria fazer, mas eu não sabia. Tinha medo de ir longe demais. Foi um desgraçado engano. Darcy não respondeu. Ele mal parecia ouvi-la e caminhava de um lado para outro na sala, em profunda meditação. Suas sobrancelhas estavam contraídas, sua expressão sombria. Elizabeth compreendeu imediatamente que sua ascendência sobre Darcy estava em declínio. Nada podia resistir a tal demonstração de fraqueza da parte de sua família, a tão grande escândalo. Não podia se surpreender nem condená-lo. Refletiu que ele tinha um grande poder de domínio sobre si mesmo, mas isso não lhe trouxe nenhum consolo. E nunca Elizabeth sentira tão claramente como naquele momento, quando todo o amor era vão, que poderia tê-lo amado. Mas as considerações pessoais, embora ocorressem, não a absorviam. Lídia, a humilhação, a desgraça que ela estava causando à família, dominaram logo todos os pensamentos de ordem particular. E cobrindo o rosto com um lenço, Elizabeth esqueceu tudo mais. Depois de uma pausa de vários minutos, a voz de seu companheiro a fez voltar à realidade. E no tom daquela voz, embora transparecesse piedade, havia também contenção. Creio que há muito está desejando minha ausência, disse Darcy, e a não ser minha simpatia sincera, porém inútil, nada posso lhe oferecer que justifique minha presença. Oxalá pudesse dizer ou fazer alguma coisa que a consolasse, mas não a atormentarei mais exprimindo os meus vãos desejos, como se solicitasse propositadamente sua gratidão. Creio que esse infeliz acontecimento impedirá minha irmã de vê-la hoje à noite em Pemberley. Oh, sim, tenha a bondade de apresentar as nossas desculpas à senhorita Darcy. Diga que negócios urgentes nos obrigam a voltar imediatamente. Esconda a infeliz verdade o mais tempo que puder. Sei que não pode ser por muito tempo. Ele lhe assegurou prontamente que poderia contar com sua discrição. Tornou a exprimir os seus sentimentos pela aflição de Elizabeth. Desejou que o caso tivesse uma conclusão mais favorável do que no momento era possível esperar, deixando seus cumprimentos para o senhor e a senhora Gardiner, e apenas com um grave olhar de despedida foi-se embora. Depois que ele saiu da sala, Elizabeth sentiu que era muito pouco provável que jamais tornassem a se encontrar em termos tão cordiais como os que tinham marcado seus vários encontros em Derbyshire. E ao fazer uma retrospectiva da história de suas relações com Darcy, história tão cheia de contradições e surpresas, não pôde deixar de suspirar ao refletir sobre a inconstância de seus sentimentos e a perversidade das circunstâncias que a levavam agora a desejar prolongar aquelas mesmas relações quando anteriormente se teria rejubilado com sua cessação. Se a gratidão e a estima são fundamentos suficientes para a afeição, a modificação dos sentimentos de Elizabeth não seria nem improvável nem censurável.
Mas, ao contrário, se a afeição oriunda de tais motivos é insensata e pouco natural em comparação com aquela que, em geral, se acredita proveniente do instante mesmo do encontro, e antes que qualquer palavra seja trocada, nada pode ser dito em defesa de Elizabeth, a não ser que havia experimentado este último método com Wickham e que seu fracasso talvez a autorizasse a procurar a outra espécie menos interessante de afeição. Seja como for, viu-o partir com tristeza, e ao refletir sobre aquele infeliz acontecimento, encontrou um motivo adicional de angústia no pensamento de que aquilo era apenas um exemplo dos males que a leviandade de Lydia poderia causar. Nem por um momento, desde que lera a segunda carta de Jane, Elizabeth tivera a esperança de que Wickham tencionasse realmente se casar com sua irmã. Ninguém, a não ser Jane, pensou, poderia alimentar tais esperanças. A surpresa fora o mínimo que sentira nessa ocasião. Ao ler a primeira carta, ela se surpreendera enormemente de que Wickham quisesse se casar com aquela moça sem fortuna. Parecia-lhe também incompreensível que Lydia estivesse apaixonada por ele. Mas agora achava tudo natural. Para uma aventura daquelas, ela poderia ter encantos suficientes, e embora Elizabeth não supusesse que Lydia consentiria deliberadamente numa fuga sem intenção de casamento, tinha razões para acreditar que nem a virtude nem o esclarecimento a preservariam de se tornar uma presa fácil. Enquanto o regimento estava em Hertfordshire, nunca percebera que Lydia manifestava qualquer preferência por Wickham, mas Elizabeth estava convencida de que Lydia se apegaria a qualquer pessoa que a encorajasse. Entre os oficiais, ela mudava constantemente de favorito, segundo as atenções que eles lhe concediam. Seus entusiasmos sofriam contínuas flutuações, mas nunca sem motivo. Só agora, Elizabeth compreendia o mal que havia em confiar excessivamente numa menina como aquela. Elizabeth estava cada vez mais ansiosa por regressar à sua casa, para ver, ouvir, compartilhar com Jane os cuidados que agora deviam recair inteiramente sobre ela, numa família tão desorganizada, com o pai ausente, a mãe incapaz de um esforço e exigindo constantes cuidados. Embora quase persuadida de que nada poderia ser feito por Lydia, a interferência do tio lhe parecia da maior importância, e sua impaciência foi grande enquanto não o viu entrar na sala. O senhor e a senhora Gardner tinham voltado apressadamente, alarmados, supondo pelo relato do criado que sua sobrinha tivesse adoecido repentinamente. Depois de tranquilizá-lo sobre esse ponto, Elizabeth se apressou em lhes revelar a causa do recado que enviara. Leu as 2 cartas em voz alta e insistiu no postscriptum da última carta com trêmula veemência, embora Lydia nunca tivesse sido a favorita de seus tios. O senhor e a senhora Gardner ficaram profundamente aflitos. Não era Lydia apenas, todos eles se achavam afetados com aquilo. Depois das primeiras exclamações de surpresa e de horror, o senhor Gardner prontamente prometeu todo o auxílio de que fosse capaz. Elizabeth, embora não esperasse menos, agradeceu-lhe com lágrimas de gratidão. E como os 3 estavam imbuídos do mesmo propósito, os detalhes relativos à viagem foram rapidamente combinados. Resolveram partir o mais depressa possível. Mas, que faremos com relação a Pemberley? Exclamou a senhora Gardner. John nos contou que o senhor Darcy estava aqui quando você nos mandou chamar. É verdade? Sim, e eu disse a ele que não poderíamos cumprir os nossos compromissos. Ficou tudo resolvido. Tudo o quê? Repetiu a outra para si mesma, enquanto corria para o quarto a fim de se preparar. Será que já estão em termos tais que ela lhe possa revelar toda a verdade? Isso é o que eu desejaria saber. Mas esses desejos eram todos vãos. No máximo, poderiam servir para distraí-la durante a confusão dos preparativos apressados. Se Elizabeth tivesse tido tempo, na aflição em que se encontrava, não poderia ter achado nenhuma distração. Ela também tinha seus preparativos a fazer. Entre outras coisas, precisava escrever bilhetes para todos os seus amigos em Lambton, apresentando desculpas pela partida tão repentina. Dentro de 1 hora tudo estava pronto, e como, entre mentes, o senhor Gardner tivesse pago a conta da hospedaria, nada lhes restava fazer senão partir. E Elizabeth, depois de todas as aflições da manhã, encontrou-se, mais cedo do que esperava, instalada na carruagem e a caminho de Longbourn.
Faixa 51. Capítulo 47. Estive refletindo novamente sobre o caso, disse o Sr. Gardner, enquanto a carruagem saía da cidade. E realmente, pensando bem, estou muito mais inclinado do que estava a julgar as coisas como sua irmã mais velha. Parece-me muito pouco provável que um rapaz planejasse uma atitude dessas contra uma moça que não é de forma alguma desprotegida, nem carece de laços familiares, e além disso, residia com a família do coronel de seu regimento. Por isso estou fortemente inclinado a acreditar no melhor. Poderia ele supor que os amigos dela não interviriam a seu favor? Poderia esperar ser novamente aceito pelo regimento depois de tal afronta ao coronel Forster? O risco seria maior do que a tentação. Pensa realmente assim? Exclamou Elizabeth, subitamente esperançosa. Dou-lhe a minha palavra de que também começo a pensar como seu tio, disse a senhora Gardner. Esse ato é uma violação tão grande da decência, da honra e da sensatez que não acho que Wickham seja capaz de praticá-lo. E você, Lizzie, será que mudou tanto sua opinião a respeito de Wickham que agora o julga capaz disso? Talvez não o julgue capaz de se descuidar de seus próprios interesses, mas, de todos os demais descuidos, eu o julgo capaz. Se ao menos eu pudesse acreditar no que acabam de dizer, mas não ouso esperar. Se isso é verdade, por que não foi para a Escócia? Em primeiro lugar, replicou o Sr. Gardner, não há prova absoluta de que não tenham ido para a Escócia. Oh, mas o fato de eles terem tomado um coche de aluguel é uma indicação muito clara de sua intenção. Além disso, não se achou nenhum sinal de sua passagem na estrada de Barnet. Bem, suponhamos então que eles estejam em Londres. Podem ter ido para lá apenas para se esconder. Não é provável que nenhum dos dois tenha muito dinheiro. E é possível que tenham achado mais econômico se casar em Londres do que na Escócia. Mas, então por que todo esse mistério? Por que se escondem eles? Por que desejam casar-se secretamente? Oh, não, isso não é provável. O amigo mais íntimo de Wickham, como leram na carta de Jane, está convencido de que ele nunca teve intenção de se casar com ela. Wickham nunca se casará com uma mulher que não tenha fortuna. Ele não poderá sustentá-la. E que grandes atrativos tem Lydia, exceto os encantos da mocidade, da saúde e um espírito alegre, para que ele renuncie por sua causa a um casamento valioso. Quanto à ofensa aos brios do regimento que esse atentado contra a honra de uma moça possa provocar, não sei até que ponto isso poderá levá-lo a hesitar, pois não sei também os efeitos que tal ato pode produzir. Mas, quanto à sua outra objeção, não creio que tenha muito peso. Lydia não tem irmãos que a possam defender, e Wickham, que conhece meu pai, julga que, com sua indolência e com a pouca atenção que parece dar à família, ele pouco faria e pensaria o mínimo possível no assunto. Mas você acha que Lydia está tão perdidamente apaixonada por ele que consinta em viver com um homem sem serem casados? É o que parece, e é bem triste, respondeu Elizabeth com lágrimas nos olhos, ter de pôr em dúvida a noção de decência e virtude de uma irmã, mas realmente não sei o que dizer. Talvez eu esteja sendo injusta, mas Lydia é muito moça, nunca lhe ensinaram a pensar em coisas sérias. E durante os últimos 6 meses, ou melhor, durante todo o último ano, ela nada fez senão se divertir e dar largas à sua vaidade. Deram-lhe a liberdade de dispor de seu tempo da maneira mais frívola e inútil e de adotar as opiniões de todos os que encontrava. Desde que o regimento da milícia ficou aquartelado em Meryton, ela não pensou em outra coisa, exceto em namoro, amor e oficiais. Fez tudo o que estava ao seu alcance para aumentar, como direi, sua suscetibilidade aos seus sentimentos, já por natureza facilmente inflamáveis. Pensou e conversou sobre isso continuamente, e todos sabemos que Wickham tem todas as qualidades pessoais para cativar uma mulher. Mas você vê, disse sua tia, que Jane não o julga capaz de tal ato. De quem é que Jane jamais pensou mal, e qual a pessoa que ela julgaria capaz de tal ato, quaisquer que fossem os seus antecedentes, até que o fato tivesse ficado provado. Mas Jane sabe tanto quanto eu o que esse Wickham realmente é. Ambas sabemos que se trata de um devasso em todos os sentidos da palavra, que ele não tem integridade nem honra, que é tão falso e perigoso quanto insinuante. E você sabe realmente disso tudo? Exclamou a senhora Gardner, curiosa. Sei, realmente, replicou Elizabeth, corando. Eu já lhes contei no outro dia sua conduta infame para com o Sr. Darcy.
E a senhora mesmo, quando esteve em Longbourn da última vez, ouviu em que termos ele se referiu a um homem que se mostrou tão generoso para com ele. Existem outras circunstâncias que não vale a pena mencionar, mas suas mentiras a respeito da família de Pemberley são inúmeras. Pelo que ele disse da senhorita Darcy, eu julgava que ia encontrar uma moça orgulhosa, fechada, desagradável. No entanto, ele sabia a verdade. Wickham deve saber que ela é amável e modesta. Mas Lydia nada sabe de tudo isso. Será que ignora tudo o que você e Jane parecem compreender tão bem? Oh, sim, isso é que é o pior de tudo. Até eu estar em Kent e entrar mais intimamente em contato com o Sr. Darcy e seu primo, o Coronel Fitzwilliam, eu mesma ignorava a verdade. E quando voltei para casa, soube que o regimento ia deixar Meryton dentro de 15 dias. Por isso, nem eu nem Jane, a quem contei todo o caso, julgamos necessário tornar pública a nossa descoberta, pois pensamos que não aproveitaria a ninguém destruir a boa reputação que ele gozava na redondeza. E mesmo quando ficou decidido que Lydia iria com a Sra. Forster, nunca me ocorreu a necessidade de abrir os seus olhos quanto ao caráter de Wickham. Nunca julguei que ela corresse o risco de ser iludida, e naturalmente, nem de longe imaginava que pudesse sobrevir essa consequência. Quando eles partiram para Brigton, você não tinha motivos para supor que gostassem um do outro? Nem o mais leve motivo. Não me lembro do menor sintoma de afeição de nenhum dos lados. E se alguma coisa fosse perceptível, a senhora bem sabe que nossa família não deixaria de reparar. Quando Wickham entrou no regimento, Lydia o admirava, mas todas as moças de Meryton e das redondezas perderam a cabeça por causa dele durante uns 2 meses. Wickham nunca distinguiu Lydia com qualquer atenção especial. Por conseguinte, depois de um curto período de extravagante entusiasmo, esqueceu-se dele, e outros oficiais do regimento que a tratavam com mais atenção voltaram a ser os seus favoritos. É fácil compreender que durante toda a viagem, conquanto nenhum fato novo os viesse esclarecer acerca de seus temores, esperanças e conjecturas, nenhum outro tópico os poderia desviar muito tempo daquele importante assunto. Elizabeth pensava nele continuamente. A mais aguda de todas as angústias, o remorso, a impedia de encontrar um só minuto de descanso. Viajaram o mais rapidamente possível, dormiram uma noite na estrada e alcançaram Longbourn no dia seguinte, na hora do jantar. Foi um consolo para Elizabeth saber que, pelo menos, Jane não havia esperado muito tempo. Quando a carruagem entrou no jardim e se aproximou da porta da casa, os filhos dos Gardiner, atraídos pelo rumor, vieram se colocar nos degraus da escada, e quando o carro parou, manifestaram sua alegria com muitos pulos e piruetas. Elizabeth saltou. Depois de beijar rapidamente cada um, correu para o vestíbulo, onde se encontrou com Jane, que estava no quarto da mãe e que tinha descido apressadamente a escada. Abraçaram-se afetuosamente, com lágrimas nos olhos. Elizabeth, sem perder um só instante, perguntou se tinham sabido algo sobre os fugitivos. Ainda não, respondeu Jane, mas agora que o nosso querido tio chegou, espero que tudo seja melhor. Papai está em Londres? Está, ele foi na terça-feira, conforme escrevi. Já tiveram notícias? Sim, escreveu uma vez. Escreveu-me umas linhas na quarta-feira, dizendo que havia chegado bem e dando seu endereço conforme eu lhe pedira. Acrescentou também que não escreveria mais até que tivesse algo importante a comunicar. E mamãe, como está ela? Como vão todos? Mamãe vai regularmente, embora esteja muito deprimida. Ela está lá em cima e teria muito prazer em vê-los todos. Não saiu ainda do quarto. Mary e Kitty, graças a Deus, vão muito bem. E você, como está? Perguntou Elizabeth. Parece pálida, por quanta aflição não deve ter passado. Jane, entretanto, perseverou na afirmação de que estava perfeitamente bem. A conversa foi interrompida pela entrada do senhor e da senhora Gardiner, que até aquele momento tinham estado com as crianças. Jane correu para os tios e os abraçou, agradecendo a ambos com sorrisos e lágrimas. Depois entraram todos na sala. Naturalmente, repetiram as perguntas que Elizabeth já havia feito. Porém, ficaram logo sabendo que Jane não tinha nenhuma notícia a dar. No entanto, devido a seu caráter indulgente, Jane ainda não perdera todas as esperanças. Ainda acreditava que tudo acabaria bem e que uma manhã daquelas chegaria uma carta, de Lydia ou de seu pai, explicando o procedimento dos fugitivos e anunciando talvez o seu casamento.
Em seguida foram todos ao quarto da senhora Bennet, que os recebeu exatamente como era de esperar, com lágrimas, lamentações e invectivas contra a conduta infame de Wickham, queixas pelos padecimentos que lhe infligiam, acusava todos, esquecendo-se de que fora ela própria, com sua insensata indulgência, a causadora principal do que acontecera à filha. Se me tivessem feito à vontade, disse ela, se eu tivesse ido também para Brigton com toda a família, isso não teria acontecido. Mas a minha pobre Lydia não tinha ninguém para tomar conta dela. Por que é que os Forster a deixaram longe de sua vista? Estou certa de que houve um grave descuido da parte deles, pois Lydia não seria capaz de fazer isso se alguém tivesse olhado por ela. Sempre pensei que eles não serviam para tomar conta de minha filha, mas como sempre, ninguém ouviu minha opinião. Minha pobre filhinha. E agora lá foi o Sr. Bennet. Eu sei que ele vai se bater em duelo com Wickham quando o encontrar, e na certa será morto. O que vai ser de nós depois? Os Collins vão nos expulsar daqui antes que o corpo esteja frio, e se você não for bom para nós, meu irmão, não sei o que será. Todos protestaram contra ideias tão sinistras, e o Sr. Gardiner, depois de tranquilizá-la quanto à afeição que sentia por ela e por sua família, disse que tencionava partir para Londres no dia seguinte, a fim de auxiliar o Sr. Bennet em suas tentativas para encontrar Lydia. Não se entregue a receios exagerados. É preciso estar preparada para o pior, mas não há motivo para acreditar que isso seja certo. Ainda não faz uma semana que saíram de Brigton. Daqui a poucos dias devemos ter notícias deles. Até que saibamos positivamente que não estão casados e que não têm intenção de se casar, ainda não podemos considerar tudo perdido. Assim que eu chegar a Londres, irei ver seu marido e o trarei comigo para Gracechurch Street, e então discutiremos o que deve ser feito. Oh, meu caro irmão, disse a senhora Bennet, isso é exatamente o que eu mais desejo. Quando chegar a Londres, faça tudo para encontrar minha filha, onde quer que esteja. Se eles não estiverem casados, faça que se casem. Quanto ao enxoval, diga que não precisam esperar. Diga a Lydia que ela terá todo o dinheiro que quiser para comprá-lo depois que se casar. E, sobretudo, não deixe que o Sr. Bennet brigue com o Sr. Wickham. Conte a ele o estado em que estou. Fale que me acho horrivelmente assustada e tenho tremores por todo o corpo, horríveis dores no lado, na cabeça e tantas palpitações que não posso descansar nem de dia nem de noite. E diga a minha querida Lydia que não tome providências a respeito das roupas até que nos encontremos, pois ela não sabe quais são as melhores lojas. Oh, meu irmão, como você é bonzinho, bem sei que vai arranjar tudo. O Sr. Gardiner, embora lhe assegurasse que faria todos os esforços possíveis, não pôde deixar de lhe recomendar moderação, tanto para suas esperanças como para seus receios, e conversou com ela nesse tom até a hora do jantar. Em seguida deixaram-na aos cuidados da criada, que tratava dela na ausência das filhas. Embora o senhor e a senhora Gardiner estivessem persuadidos de que não havia motivo para tal reclusão, acharam melhor não se opor, pois sabiam que ela não tinha prudência suficiente para calar-se diante dos criados. Era preferível que uma das criadas apenas, aquela em quem mais confiavam, ficasse sabendo de todas as suas mágoas e temores. Na sala de jantar, Mary e Kit, que tinham estado ocupadas no quarto e não haviam aparecido mais cedo, se reuniram afinal aos outros. Uma vinha de seus livros e a outra de sua toilette. A expressão de ambas, no entanto, estava bastante calma. Apenas Kit se mostrava mais irritada do que de costume, mas não se sabia se era por causa da perda de sua irmã favorita ou da raiva que sentia por estar envolvida no acontecimento. Quanto a Mary, seu domínio sobre si mesma era perfeito. Com o rosto muito grave, ela sussurrou para Elizabeth, pouco depois de se sentar à mesa. Isto é um acontecimento bem desagradável e provavelmente será muito comentado, mas nós devemos nos opor à maré de maledicência e derramar sobre os nossos corações feridos o bálsamo do consolo fraternal. Em seguida, vendo que Elizabeth não estava disposta a responder, acrescentou: por mais infeliz que Lydia tenha sido, podemos tirar disso uma lição útil, que a perda da virtude numa mulher é irremissível, que um só passo em falso acarreta uma série de desgraças sem fim, e que sua reputação não é menos frágil que sua beleza, que uma mulher nunca pode ser cautelosa demais para com as pessoas do outro sexo, especialmente as que não merecem sua confiança.
Elizabeth levantou os olhos atônita. Sentia-se oprimida demais para responder. Mary, porém, continuou a se consolar, extraindo máximas morais da infelicidade de sua irmã. De tarde, as duas mais velhas conseguiram ficar meia hora sozinhas, e Elizabeth imediatamente aproveitou essa oportunidade para pedir que Jane lhe contasse outros detalhes do acontecimento. Jane estava igualmente ansiosa para conversar sobre o assunto. Primeiro, as duas lamentaram as terríveis consequências daquele fato, consequências que Elizabeth considerava muito graves e que Jane não podia afirmar que fossem de todo impossíveis. Em seguida, Elizabeth prosseguiu no assunto, dizendo: "Conte-me tudo o que eu ainda não sei. Dê-me outros detalhes. Que foi que o Coronel Forster disse? Eles desconfiavam de alguma coisa antes da fuga? Devem ter visto os dois frequentemente juntos." O Coronel Forster confessou que muitas vezes desconfiava que havia alguma coisa, especialmente da parte de Lydia, mas nunca se passou nada que inspirasse cuidados. Eu sinto muito por ele. Mostrou-se extremamente atencioso e bom. Resolvera vir até aqui para nos comunicar suas preocupações, antes mesmo de saber que eles não tinham ido para a Escócia. Os rumores que começaram a circular apressaram sua partida. E Danny estava convencido de que Wickham não iria se casar? Sabia que eles pretendiam fugir? O Coronel Forster falou com Danny pessoalmente? Falou, mas interrogado pelo coronel, Danny negou que soubesse alguma coisa a respeito do plano, e não quis dar sua verdadeira opinião. Ele não repetiu que estava convencido de que não se casaria, e por isso tenho esperança de que tenham entendido mal as suas palavras anteriormente. Até o Coronel Forster chegar, nenhuma de vocês teve alguma suspeita de que não estivessem realmente casados? Como é que uma ideia dessas nos poderia passar pela cabeça? Eu me senti um pouco temerosa quanto à felicidade de minha irmã com aquele casamento, pois sabia que a conduta dele não fora sempre das melhores. Papai e mamãe nada sabiam a respeito dos antecedentes do rapaz e sentiam apenas que aquele casamento era imprudente. Kitty então confessou triunfante que sabia mais do que nós, que Lydia, em sua última carta, lhe deixara entrever suas intenções. Parece que havia muitas semanas ela já sabia que os dois estavam apaixonados. Mas sabia disso antes de partirem para Brighton? Não, creio que não. E o Coronel Forster demonstrou que desconfiava de Wickham. Ele conhece seu verdadeiro caráter? Devo confessar que não falou tão bem de Wickham como antigamente o fazia. Disse que o achava imprudente e extravagante, e depois dessa triste história, soube-se que ele saiu de Meryton muito endividado, mas espero que isso seja mentira. Oh, Jane, se nós não tivéssemos sido tão discretas, se tivéssemos dito que sabíamos a respeito dele, isso não teria acontecido. Talvez tivesse sido melhor, concordou Jane, mas não parecia justo denunciar os erros passados de uma pessoa sem saber quais eram os seus sentimentos naquele momento. Agimos com a melhor das intenções. E o Coronel Forster conhecia os termos da carta de Lydia para sua mulher? Ele a trouxe consigo. Jane então tirou a carta da bolsa e deu a Elizabeth. A carta era a seguinte: Minha cara Harriet, você há de rir bastante quando souber que eu fugi, e eu não posso deixar de rir também com a surpresa que você terá amanhã de manhã quando der pela minha falta. Vou para Gretna Green, e se você não adivinhar com quem, é uma grande tola. Só existe um homem no mundo que eu amo, e ele é um anjo. Nunca poderia ser feliz sem ele, por isso acho que não faço mal em partir. Não precisa escrever para Longbourn comunicando a minha partida se você não quiser, pois isso apenas tornará maior a surpresa quando eu escrever para casa e assinar o meu nome, Lydia Wickman. Há de ser uma boa piada. Quase não posso escrever de tanto rir. Transmita as minhas escusas a Pratt por não poder cumprir minha palavra e dançar com ele hoje à noite. Diga-lhe que eu espero que me perdoe quando souber o motivo e que eu terei o maior prazer em dançar com ele no próximo baile em que nos encontrarmos. Mandarei buscar as minhas roupas quando chegar a Longbourn, mas queria que você dissesse a Sally para costurar um rasgão no meu vestido de musseline usado antes de pôr as coisas na mala. Até breve. Minhas lembranças para o Coronel Forster. Espero que bebam à nossa saúde, desejando que façamos uma boa viagem. Sua amiga afetuosa, Lydia Bennet.
Oh, que desmiolada! Exclamou Elizabeth, depois de ler a carta. Escrever uma carta destas num momento assim, pelo menos mostra que tinha intenções sérias. Não sei se depois ele a persuadiu a fazer outra coisa, mas pelo menos da sua parte, a infâmia não foi premeditada. Pobre papai, como ele deve ter sofrido! Nunca vi ninguém ficar tão abalado. Durante bem uns 10 minutos, ele não pôde dizer nenhuma palavra. Mamãe caiu doente imediatamente, e a casa toda ficou na maior confusão. Oh, Jane, exclamou Elizabeth, você acha que um só criado nesta casa não ficou sabendo da história naquele mesmo dia? Não sei, espero que não, mas é muito difícil ser discreta numa ocasião destas. Mamãe ficou transtornada, e embora eu procurasse auxiliá-la da melhor maneira, julgo que não fiz tanto quanto devia ter feito. Mas o horror do que poderia acontecer quase me privou do uso das minhas faculdades. Os seus cuidados foram excessivos. Você não me parece estar muito bem de saúde. Antes eu tivesse ficado a seu lado. Você teve de suportar tudo sozinha. Mary e Kitty foram muito prestativas, e estou certa de que teriam compartilhado das minhas fadigas de boa vontade, mas achei que não convinha a nenhuma das duas. Kitty é muito sensível, e Mary estuda tanto, que as suas horas de repouso não devem ser interrompidas. Minha tia Phillips veio na terça-feira, depois que papai foi embora, e teve a bondade de ficar até quinta comigo. Sua ajuda foi necessária, e Lady Lucas também tem sido muito delicada. Ela veio até aqui, a pé, na quarta-feira de manhã, para exprimir os seus sentimentos e oferecer seus serviços e os de qualquer uma de suas filhas, caso tivéssemos necessidade. Seria melhor que ela tivesse ficado em casa, exclamou Elizabeth. Talvez a intenção tenha sido boa, mas, numa situação como esta, convém encontrar os vizinhos o mínimo possível. Qualquer auxílio é inútil. Tais manifestações são insuportáveis. Que elas triunfem à distância e se deem por satisfeitas. Elizabeth perguntou então quais eram os planos do seu pai para encontrar Lydia. Creio que tencionava ir a Epsom, lugar onde os fugitivos trocaram os cavalos, falar com os postilhões e ver se